Ser ignorado nunca foi bom, e eu presumo que você tenha experimentado isso de uma forma ou de outra. Eu pessoalmente me sinto mal sendo ignorado, e isso me faz pensar por que as pessoas ignoram os outros em primeiro lugar. No seu caso, o que você faria quando alguém o ignorasse? Eles podem ser queridos ou não, mas como o comportamento deles afetará você? Você provavelmente os ignoraria quando tivesse a chance, falaria e os enfrentaria, ou guardaria para si mesmo e se sentiria invisível. Independentemente de como reagiríamos, às vezes simplesmente não conseguimos entender por que recebemos tal comportamento. Sempre que sentir que alguém o está ignorando, você pode se perguntar: por que estou sendo ignorado? Ou, o que significa quando alguém me ignora? Mas ter isso em mente cria emoções negativas e estresse psicológico. Portanto, nos casos em que você se sente ignorado, é melhor examinar o seguinte: você está realmente sendo ignorado ou eles apenas não prestaram atenção? As mulheres historicamente são detentoras de toda a atenção. Isso não é algo dos tempos modernos, mas desde a pré-história e de tempos imemoriais, pois essa era um mecanismo de preservação da própria espécie, mas que foi ainda muito mais agravado com o advento das redes sociais. Elas estão habituadas a terem uma verdadeira legião de gados orbitadores, dando tudo a que elas querem, cedendo seus caprichos, não recebendo nada em troca além de seu desprezo. E isso as faz naturalmente sentirem que possuem um imenso poder sobre todos os homens. Quando ela frenzonzona um cara e ele aceita, ele está literalmente sendo submisso. E a mesma irá achar ele um fraco, pois ele está em suas mãos. E será alvo de chacota entre as outras amigas. O homem médio está acostumado a rechaços, mas a mulher não. Se um homem a rechaça, a rejeita, diz não aceitar sua oferta. Seja por ela ser uma mussol, ter se acabado no carrossel e o homem não quis aceitar os restos. Ou até mesmo porque ele recusou a sua amizade quando suas intenções eram outras. Ele será taxado de machista entre outros adjetivos. Quando na verdade ele estará provando a si mesmo seu valor, não aceitando ser subalterno, nem o último na fila de opções. O psicológico feminino não está preparado para rejeições, pois sempre tem bajuladores infladores de ego, os chamados pagafantas que dão presentes e pagam as coisas para elas, os que estão sempre dispostos a dar atenção gratuitamente, enquanto a mesma senta nos droguinhas, chades, playboys, etc. Dão voltas e voltas no carrossel, com a certeza de quando seu valor acabar, haverá algum trouxa para assumir a responsabilidade que ela mesma não teve. O cérebro delas está literalmente viciado em validação dos manginas. E não conseguem suportar que algum homem tome a postura de não ceder aos seus caprichos. Sim, os homens aprenderam a lidar com rejeição, e elas devem aprender também. Saber disso pode ajudá-lo a sentir menos dor emocional quando ignorado, e evitar ignorar acidentalmente os outros ao mesmo tempo. Qual é a sensação de ser ignorado, e como isso pode afetar você? A sensação de ser ignorado é a resposta pessoal do nosso corpo quando alguém não nos reconheceu, neste caso, nos ignorou. Esse sentimento pode vir em uma série de emoções como confusão, raiva, indiferença, desamparo ou pior, tristeza. Podemos até nos sentir sobrecarregados por essas emoções, eventualmente, pensar em nós mesmos como indignos e começar a questionar nossa autoestima, criando dor social, trauma emocional e psicológico. Estresse. Sim, pode até afetar nosso bem-estar psicológico. Estudos como Kipling Williams sugerem que ser ignorado é pior do que ser intimidado. Agora, não me entenda mal, o bullying, de que estamos falando aqui é o bullying físico que causa dor física enquanto ser ignorado. Por outro lado, causa dor social que potencialmente dura mais do que a dor física. Mentalmente, a dor social é a experiência dolorosa da distância psicológica real ou potencial de outras pessoas ou grupos sociais, é a sensação de estar fora de lugar, rejeitado ou negligenciado. Sentimos tanta dor por causa do nosso córtex cingulado anterior, uma parte do nosso cérebro responsável por detectar e controlar emoções dolorosas, que é ajustado por nossos níveis de estresse causados por muitas razões possíveis, como ser ignorado. Portanto, novamente, sentimos as emoções negativas correndo através de nós. Como criaturas sociais, esses sentimentos doem tanto quanto a dor física, nos faz perder a confiança, podemos nos sentir sozinhos no mundo, perder o foco na positividade e ter dúvidas. Ter isso em mente geralmente resulta em problemas psicológicos piores, como depressão e ansiedade. Fisicamente, em alguns casos, podemos não saber, mas até sentimos mais dor fisicamente quando estamos sendo ignorados, pois a dor social muda a perspectiva da dor física.
O que não parece doloroso antes, como um arranhão no cotovelo ou um arranhão no joelho, parece um pouco mais doloroso quando você experimenta algo socialmente doloroso, neste caso, sendo ignorado. O que é ainda pior é que esse tipo de dor não aumenta a dor física existente, mas também inflige essa dor em nossos corpos. Você pode pensar que não faz sentido, como nossas emoções podem nos dar dor física? Bem, eles fazem, já que provavelmente somos vulneráveis à dor crônica ou a um conflito físico doloroso que dura muito tempo, como dores de cabeça frequentes ou dores nas articulações, quando estamos socialmente estressados. Sim, por mais dramático que pareça, ainda é provável que experimentemos essa dor física quando estamos simplesmente sendo ignorados quando nossos sentimentos não são resolvidos. Se você pensar sobre isso, você ficaria preso em um loop. Alguém te ignora, você fica estressado, você sente uma dor social que o machuca tanto mentalmente quanto fisicamente. Então você fica estressado por seus danos físicos, então você se sente ferido socialmente novamente que nos prejudica mental e fisicamente, e assim por diante. Como o sentimento de ser ignorado pode afetar seus relacionamentos? O efeito social de ser ignorado. Quando as pessoas nos ignoram, nosso comportamento geralmente muda rapidamente. Podemos nos sentir ofendidos ou tristes por nos distanciarmos dessa pessoa. Por exemplo, podemos ficar um pouco menos entusiasmados sempre que a pessoa que nos ignorou está por perto, participamos menos, nos tornamos mais ofensivo, ou temos qualquer forma de tensão negativa. Isso ocorre porque não entendemos por que eles nos ignoram, e ignorar alguém apenas parece errado em nossa perspectiva. Com isso, podemos querer infligir a mesma emoção negativa a eles da mesma maneira que nosso mecanismo de enfrentamento. Se não, então podemos escolher nos distanciar deles, porque sentimos que não deveríamos estar lá. Essa mudança de comportamento cria um ambiente negativo, não apenas com a pessoa nos ignorando, mas também com a maioria das pessoas ao redor do nosso círculo. De certa forma, nos tornamos menos cooperativos com a pessoa que nos ignora que, de alguma forma, sem saber, agiríamos da mesma forma com a maioria das pessoas ao redor da outra pessoa. Basicamente, cria uma rachadura em nosso relacionamento com a outra pessoa que também pode afetar nosso relacionamento com os outros. Como saber se alguém te ignora? Você sabe como dói se sentir ignorado, certo? No entanto, como podemos realmente determinar se alguém está ignorando você? Bem, uma coisa é quando eles não estão prestando atenção em nós. Em uma configuração cara a cara, podemos obviamente ver se alguém não presta atenção em nós e nos ignora propositalmente. No entanto, pode ser que eles tenham se desligado por um minuto ou tenham algo em mente que não tenham notado você. Portanto, eles realmente não o ignoraram. Então, como sabemos se alguém está nos ignorando? Quando eles nos dão o tratamento do silêncio. Sim, quando eles se recusam a reconhecê-lo, mesmo que você tente falar com eles e compartilhe como se sentiu magoado. É aí que você deve perceber que eles estão ignorando você de propósito. Nessa nota, você também deve considerar que existem diferentes razões possíveis pelas quais a outra pessoa está lhe dando o tratamento do silêncio. Eles te ignoraram de propósito? Às vezes, quando nos sentimos magoados, muitas vezes deixamos que nossas emoções nos controlem, o que obscurece nosso raciocínio. Portanto, podemos acreditar que estamos sendo ignorados, sem saber se estamos realmente sendo ignorados. Há algumas coisas a considerar antes de reagir negativamente quando nos sentimos ignorados, mas não temos certeza se a outra pessoa realmente nos ignora. Por exemplo, como dito acima, é muito fácil identificar quando estamos sendo ignorados em uma configuração cara a cara. No entanto, nunca poderíamos realmente saber a condição da pessoa se ela estiver a quilômetros de distância de nós e estivermos socializando pela internet. Com isso, existe a possibilidade de que a outra pessoa não tenha te ignorado. Pode ser que eles estivessem ocupados, sofreram um acidente ou adormeceram. Outra coisa a considerar é como aparecemos para os outros ou mesmo para apenas uma pessoa. Você parece acolhedor ou sua expressão diz "fique longe de mim". Provavelmente, você está sendo ignorado porque as pessoas não sabem como se aproximar de você. Lembre-se de que ações sutis podem ter um significado totalmente diferente da perspectiva dos outros. Portanto, não cuide apenas do comportamento deles, mas também do seu. Ou simplesmente, a outra pessoa não percebeu que você está sendo ignorado por ela. Eles podem não ter ouvido você. Você pode não saber disso, mas na verdade podemos ser como quem está nos ignorando, no sentido de que outra pessoa pode se sentir ignorada por nós, mas não pretendíamos. Por que eles estão ignorando você de propósito? Por mais que queiramos ser compreensivos nessas situações,
Às vezes é difícil entender por que estamos sendo